começando mais um programa Presença e Harmonia com a realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com a professora doutora Liliane Cristina Coelho, que há 2 anos defendeu a sua tese sobre a cidade de Aquetatum, construída pelo farol Akhenaton, a atual Tell el-Amarna. Confira! Liliane, bem-vinda novamente ao programa Presença e Harmonia e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada e obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder divulgar o trabalho. Obrigada. Liliane, o ano passado nós conversamos sobre o farol Akhenaton. A ideia hoje é focarmos especificamente na cidade criada por ele, Aquetaton. Mas antes eu gostaria de saber um pouquinho em relação à questão urbanística no Egito, né? Então, como que era o desenvolvimento das cidades no Egito Antigo e se é uma área comum esse estudo dentro da egiptologia? Bom, a questão da cidade no Egito Antigo, ela é muito complicada, né? Porque você tem certos determinantes. Por exemplo, para Aquetaton, a gente consegue ter um plano da cidade, a gente consegue ter uma noção de como que a cidade cresceu. Porém, a gente não tem isso para muitas cidades egípcias. Por quê? Porque as maiores cidades do período, Mênfis, Tebas, hoje estão abaixo da atual Luxor e da atual cidade do Cairo. Então, a gente não consegue perceber como foi o desenvolvimento a partir da planta arqueológica. Há alguns documentos que mostram qual foi, por exemplo, no caso do Templo de Karnak, quais foram as primeiras estruturas, como o templo foi crescendo. Mas a cidade em si é muito difícil da gente configurar, né? As cidades que nós estudamos hoje são aquelas que foram construídas à beira do deserto ou no deserto, né? São cidades, então, normalmente construídas por ordem real, né? E que nós podemos medir, assim, de certa maneira, esse crescimento, né? Ou o período de ocupação, né? Quando que a cidade foi construída, por quanto tempo ela foi habitada e quem habitava a cidade. Para essas a gente consegue. O desenvolvimento urbano não é uma área muito comum de estudo dentro da egiptologia, justamente por causa dessas dificuldades. Certo. E existem especulações do porquê da mudança, então, do nome do Amenhotep IV para Akhenaton? Existem algumas hipóteses, né? A mais comumente aceita é que você não pode manter um nome. Amon está satisfeito, Amenhotep, sendo que o deus Amon ele é banido da religião de Akhenaton. Então, a partir desse momento, ele troca, e não é só esse nome que ele troca, né? Eu até vou me remeter aqui à tese, por quê? Porque os faraós no Egito, eles tinham 5 nomes, e esses 5 nomes eram todos relacionados ao plano de governo dele. Então, quando Amenhotep IV sobe ao trono, ele sobe com a seguinte nomenclatura: o Horus vivo, touro poderoso, sublime das 2 plumas, 2 senhoras, grande de reinados em Karnak, o Horus de ouro, portador das coroas em Heliópolis do Sul, o rei do Alto e Baixo Egito, governante dos 9 arcos, o senhor das coroas, aquele que possui a coroa do Alto Egito, senhor das 2 terras, Nefer-Keperu-Ra-Uain-Ra, filho de Ra, do seu corpo, seu amado, Amenhotep, o divino governante de Tebas. Tudo isso. Todos esses nomes, eles estão diretamente relacionados ao Amon, fora Nefer-Keperu-Ra-Uain-Ra, né, que belas são as transformações de Ra, filho único de Ra. Os outros, touro poderoso, sublime das 2 plumas. Sublime das 2 plumas é um epíteto de Amon. Grande de reinados em Karnak. Karnak é o templo dedicado a Amon. Portador das coroas em Heliópolis do Sul. Heliópolis do Sul é um outro nome para Tebas, né? E Amenhotep, claro, né, o principal, que é Amon está satisfeito. Então, não é mais possível manter essa nomenclatura. Ele vai passar o Horus vivo, touro poderoso, aquele que é amado por Aton, 2 senhoras, grande de reinados em Aquetaton, o Horus de ouro, aquele que enaltece o nome de Aton,
o rei do Alto e Baixo Egito, aquele que vive por meio de Maate, o senhor das duas terras, Nefer-Kepiru-Ra-Wan-En-Ra, o filho de Ra, aquele que vive por meio de Maate, o senhor das coroas, Akhenaton, cujo tempo de vida é longo. Né? Então, todas as referências que havia a Amon na nomenclatura, elas vão ser retiradas e vão ser substituídas por referências ao Atom. Né? Aquele que é amado por Atom, grande de reinados em Akhetaton, aquele que enaltece o nome do Atom. Né? O único que não muda é o Nefer-Kepiru-Ra-Wan-En-Ra. Certo. Os outros todos vão mudar justamente por esse banimento, né, de Amon como deus principal, né, como divindade principal do Egito. Certo. E como se deu a construção, então, da cidade de Akhetaton? Né? E em que período isso ocorreu? A cidade ela vai ser construída a partir do 4º ano de reinado de Akhenaton, né, Amenhotep IV ainda, que ele vai mudar o nome justamente nesse período. Né? Uma das práticas, né, digamos assim, da construção dessa nova cidade dedicada ao Atom é justamente a mudança de nome. Né? Então, o que ele faz? Ele pensa no novo lugar onde ele possa construir uma nova cidade que esteja distante de Tebas e distante de Mênfis, para que ele possa cultuar o Atom, que passa nesse momento a ser a principal divindade. Né? Então, ele vai gravar um texto, né? um texto que seria uma planta da cidade, né? Ou as principais construções que ele queria que houvessem na cidade. Ele vai gravar nas estelas de fronteira e ele vai, então, começar a deslocar esforços para a construção da cidade, né, no centro geográfico do Egito. Então, o que acontece? Ele vai, de certa maneira, escolher um local que, segundo ele, segundo os textos presentes nas estelas, não teria pertencido a ninguém antes dele, nem a Deus, nem a deusa, nem a governante homem ou mulher, e nem a ninguém que teria feito algum negócio com aquela terra. Né? Então, ele escolhe um local virgem para a instalação da cidade. Né? E dessa maneira, ele vai deslocar a população, já uma pequena população que vai segui-lo, e ele já vai para lá como se instalar também num local muito provisório. Né? Ainda a família está em Tebas, né? Ele ainda está em Tebas, porém você já tem um deslocamento, digamos assim, de recursos e de pessoas para o local onde vai ser construída a nova cidade. Certo. E de modo geral, quais eram as principais estruturas da cidade? De modo geral, as principais estruturas que vão aparecer nas estelas de fronteira são os templos, as casas do rei, ou palácios, as tumbas e o que é chamado de sunshade. Né? Então, assim, seriam estruturas voltadas ao culto ao Atom. Né? Então, nós vamos ter, por exemplo, eu farei neste lugar a casa do Atom. Né? Então, ele vai construir a casa do Atom, normalmente se refere ao grande templo. Então, teremos o grande templo, teremos o pequeno templo, né? São as duas principais estruturas de culto. Teremos as casas do rei, o Palácio da Ribeira Norte, o Palácio do Norte, a Casa do Rei na cidade central, né? Mais especificamente. Teremos as tumbas, né? Bem no final da estela do ano 5, né? São 2 modelos de estela, um para o ano 5 e um para o ano 6. A do ano 5 vai, de certa maneira, configurar a cidade, e a do ano 6 delimitar. Né? Então, nas estelas do ano 5, bem no final do texto, aparece a construção de tumbas. Então, a tumba real, né, que será construída para Akhenaton e para sua família, as tumbas dos nobres, né, então o que hoje a gente chama de tumbas do norte e tumbas do sul, e há a previsão de uma tumba que é muito específica e que justifica a permanência do nome, né, do Nefer-Kepiru-Ra-Wan-En-Ra, que é uma tumba dedicada ao touro Minevis, que é uma divindade, né, o touro sagrado, que está relacionado a Ra de Heliópolis. Né? Então, por isso que a gente tem essa permanência. Né? E também a gente vê a adoção, o principal sacerdócio do deus Atom adota também o título de maior dos videntes,
que é o principal título sacerdotal de Ra de Heliópolis. Né? Então, tem essa permanência ainda de Ra, né, na construção. E, além disso, a gente tem os sunshades. Né? O que seria essa estrutura? O sunshade seria como se fosse um jardim. Nos templos dedicados às outras divindades, principalmente no templo de Amon, em Karnak, nós temos o que é chamado de vergel de Amon, né, que seria um jardim mesmo relacionado à divindade. Esses sunshades, normalmente, eles vão ter essa mesma estrutura. Que seria, a tradução para o português seria como se fossem guarda-sóis de Aton. Ficaria uma coisa muito estranha, né? Então eu mantive a nomenclatura original. O sunshade, então, é como um jardim. No Maruaton, que é o principal, né, o maior dos sunshades, você vai ter um lago e você vai ter estruturas em torno desse lago que estão relacionadas ao descanso ou à permanência das mulheres da família real. Né? Então, nós vamos ter no Maruaton, por exemplo, várias referências a Meritaton, a filha mais velha de Akhenaton. Né? Vai haver várias referências a ela nesse sunshade. Posteriormente, foi descoberto um outro sunshade, que ele fica mais ao sul, que é chamado com Elnana, que está relacionado a Nefertiti. Né? Várias referências ao nome de Nefertiti foram encontradas nesse local, apesar de ele estar bastante destruído, né? E o Maruaton hoje não existir mais. Mas essas estruturas seriam as principais, aquelas que Akhenaton coloca na estela de fronteira e diz, não, isso tem que ter na cidade. Né? E existe uma ligação entre a cidade de Akhetaton e o Wadi real? E também se puder explicar para a gente o que seria o Wadi real e que relação teria? Certo. Existe uma relação muito próxima e até palpável, digamos assim, entre esse Wadi real e a cidade. O que é o Wadi real? O Wadi é um vale no deserto. Né? Então você vai ter duas montanhas, essas montanhas vão convergir e vai existir um caminho, digamos assim, por meio do deserto entre essas cadeias montanhosas. No caso específico de Akhetaton, nós teremos a formação nesse local de um horizonte, do hieróglifo, né, relacionado ao horizonte, que foi também um dos motivos para Akhenaton escolher aquele local para a instalação da cidade. E, além disso, a gente tem o que eu digo que é quase palpável, porque existe uma relação muito estreita entre a visão de outro mundo, que é proposta por Akhenaton, a partir, né, do período de Amarna, e também o que seria a tumba real. Né? Na própria tumba real nós temos representações onde o Aton surge nesse Wadi e ele vai iluminar, ele vai dar vida à cidade. Então, a partir disso, a gente pode ver a tumba real como um local de renovação do Aton e de Akhenaton. E então, a cidade ela funcionaria como se fosse um grande templo, digamos assim, e o centro desse templo, né, o local onde se renova o Deus, é a tumba real, que fica muito para dentro do deserto, né, entrando por esse Wadi. Né? Então, tem uma relação muito estreita. Né? E ele vai estar bem... A posição do Wadi real, ela é muito interessante também, porque ela vai se relacionar diretamente ao pequeno templo, né, que é dedicado ao Aton. E essa relação toda pode ser feita por meio também do pequeno templo, sendo ele um templo dedicado ao Aton e, ao mesmo tempo, podendo ser visto como um templo funerário de Akhenaton. Né? Então, é tudo muito bem relacionado ali, por isso eu falo que é quase palpável. Né? E era uma prática comum os faraós mandarem construir cidades? Era uma prática bastante comum, mas não no sentido da construção de Akhetaton. Era uma prática bastante comum os faraós mandarem construir cidades para abrigar os seus construtores de tumba. Né? Nós temos vários exemplos. Nós temos uma pequena cidade que foi encontrada
junto às pirâmides, né, na planície de Gizé, tem uma pequena cidade que foi construída para abrigar os construtores da tumba da mãe de um dos grandes faraós, né? Nós temos na região do Faium, né, cerca de 100 quilômetros ao sul do Cairo, tem a cidade de Lahum. Lahum também foi construída por ordem de Senuserte II para abrigar os construtores da sua pirâmide, que fica a cerca de 1 quilômetro e meio do local da cidade. No Reino Novo, a gente tem o principal exemplo assim, né, do que seria uma construção de uma cidade por ordem real, que é a construção de Deir el-Medina, né? A cidade ela foi construída, então, por ordem dos primeiros faraós da 18ª dinastia, né? Os moradores acreditavam que seria Amenhotep I, o fundador da cidade, né? Mas a documentação mostra que, na realidade, possivelmente tenha sido Totmés I, né? Mas é uma cidade também construída por ordem real, ampliada por ordem real, né? Deir el-Medina também é um exemplo de cidade que a gente pode trabalhar com a questão do desenvolvimento urbano, justamente porque ela é ampliada em alguns momentos por ordem real também, porque são necessários mais construtores de tumba, né? Então, em Deir el-Medina moravam aqueles que eram os responsáveis por construir as tumbas reais do Vale dos Reis, que são tão famosas, né? Então, é um exemplo também de cidade construída por ordem real. E há outros, né? Esses são alguns, assim, dos principais. E essa, então, residiria aí a principal diferença entre a construção de Akhetaton e das demais cidades por ordem real? Seria a principal diferença, porque a Akhetaton ela é construída para ser a nova capital, digamos assim. Né? Em egípcio antigo não existe a palavra capital, então nós falamos em cidade mais importante, né? Mas usando uma terminologia atual, a Akhetaton ela foi construída para ser a capital do Egito, diferente das outras cidades que foram construídas simplesmente para abrigar, né, esses construtores de tumba. Então, apesar disso, né, a Akhetaton tem um tempo de vida muito curto em relação a essas outras cidades. Quando nós pensamos em Lahum, por exemplo, a documentação mostra que o culto a Senuserte II na cidade foi realizado por pelo menos 200 anos depois da morte do faraó. Deir el-Medina tem um tempo de vida de aproximadamente 400 anos, enquanto a Akhetaton vai sobreviver por cerca de 25 a 30 anos. Né? Então, tem essa diferença também, né, nessa relação do tempo de vida, digamos assim, da cidade. E de que forma, né, melhor, você falou pra gente sobre as estelas de fronteira. O que eram elas e qual a importância para a construção da cidade? Essas estelas, elas são grandes monumentos que foram confeccionados, né, que foram escavados na rocha das montanhas que ficam ao redor da cidade. Então, uma estela de fronteira tem aproximadamente 4,5 metros de altura. Né? Elas são muito grandes. São estruturas gigantescas, onde você vai ter na luneta, né? A luneta nós chamamos aquela parte arredondada de cima da estela. Nós vamos ter ali representações da família real, geralmente Akhenaton, Nefertiti e as duas filhas mais velhas, né? Cultuando ao Aton, diante de uma mesa de oferendas. Sempre vai aparecer, né, a família real. Seja ela espelhada ou não, sempre vai ter essa representação. E abaixo, o texto vai ter, então, nas estelas do ano 5, como eu falei, toda o que seria a planta da cidade, né? Ou o que seriam as construções que seriam necessárias para se ter uma cidade que poderia ser considerada a nova capital do Egito. As estelas do ano 6, elas já vão ter outro texto, né? No ano 5 nós temos apenas 2 estelas, uma ao norte e uma ao sul. Do ano 6 são várias, né? São pelo menos 13, né? Que estão espalhadas tanto na margem leste quanto na margem oeste do Nilo. Então, essas estelas vão trazer a delimitação. Elas vão dizer, a cidade vai até aqui. Então, o que elas fazem, né? Qual que é o papel das estelas? A princípio, com relação à cidade, com relação ao estabelecimento em si, elas configuram a cidade, né? Primeiramente pela planta, segundo pelo espaço geográfico que elas vão ocupar.
E nós podemos fazer uma outra interpretação, que é um estudo que eu ainda pretendo fazer, dessas estelas como uma possibilidade de renascimento diário da cidade, né? Porque a posição que elas ocupam é muito significativa em relação à cidade, né? Então, eu ainda quero estudar essa questão, né, relacionada às estelas. Os monumentos de fronteira no Egito, né, na realidade, eles têm essa função de delimitar, né? O Senuserte III, já durante o Reino Médio, ele mandou confeccionar estelas na região da terceira catarata do Nilo, na Núbia, para delimitar que a partir dali nenhum núbio poderia passar, a não ser que fosse fazer comércio com os egípcios, né? Então são realmente monumentos que vão delimitar os espaços dentro do Egito Antigo. E de onde vinha a renda para a construção dessas cidades? Ou especificamente, né, de Akhetaton? Especificamente de Akhetaton, tem um egiptólogo, Nicholas Rives, ele é um dos maiores especialistas, né, em Amarna, né, ou em Akhetaton, mas ele diz que a construção de Akhetaton quebrou o país, né? Por quê? Porque muitos recursos foram desviados, digamos assim, para a construção da cidade. Porém, a gente não tem uma documentação administrativa que mostre que realmente houve isso. O que a gente sabe, e isso já havia sido utilizado antes para a construção de outras cidades e também para manutenção e ampliação de templos, os recursos de determinados locais poderiam ser direcionados à construção. Então, digamos assim, todos os templos do Egito estão recebendo o equivalente da produção, né, que eles deveriam receber de tudo que foi plantado no Egito. Eles estão recebendo esse material, né, que a gente não pode falar em uma economia monetária, já que não tem dinheiro. Então, os grãos funcionam como uma renda, digamos assim. Eles estão recebendo esses grãos. E esses grãos, ao invés, então, de serem direcionados, por exemplo, para a Deir el-Medina, já que nesse momento não tem sentido você ter Deir el-Medina e a construção de tumbas no Vale dos Reis, já que né, você tem uma nova cidade, um novo modo de ver a vida após a morte, esses recursos, então, que estão entrando nos templos, ao invés de serem direcionados para a manutenção desses templos, que não tem sentido também, porque tem que se cultuar o Aton, não Amon, ou Ptah, ou qualquer outro deus. Então, esses recursos estão sendo desviados para Akhetaton. Todos esses recursos vão para a cidade. E outra coisa, na margem oeste existe uma grande área fértil. E a construção de cidades no Egito é muito diferente da construção das nossas cidades. Por exemplo, Akhetaton tem uma particularidade que ela foi construída com blocos pequenos, que são chamados talatat, né? Então, você tem esses blocos que são do tamanho de tijolos comuns, digamos assim, para eles, né? Os tijolos de um côvado. Porém, os tijolos para a construção das casas, eles são feitos simplesmente de barro, né, a lama recolhida nas margens do Nilo, misturada com fibra vegetal, esse tijolinho é simplesmente seco ao sol, o que a gente chama de adobe. As casas são construídas assim. Então, as estruturas, né, em grande parte em Akhetaton, elas foram construídas com esse recurso, né, essa lama que está ali, na área fértil que pertence à própria cidade. E a pedra é proveniente de pedreiras que estão na área da cidade também. Por incrível que pareça, né, a gente pensar assim, é uma cidade, é enorme, né? O território ocupado por Akhetaton é muito grande. E ali nós vamos ter algumas pedreiras também, né? Se está junto ao deserto, então o material pode ser retirado dessas pedreiras, né? Então, assim, eu não concordo com Nicholas Rives. Eu acho que não foi a construção da Akhetaton que quebrou o país, digamos assim, né? São outros assuntos relacionados à própria convivência naquela época entre os povos que habitavam a região, né? Que vão levar a guerras, e isso sim
suga recurso. Né? A construção da cidade em si, ela sugou recursos, digamos assim? Sim, com certeza. Né? A construção de Brasília aqui não sugou recursos? Né? Então, a gente tem que considerar. Mas eu acho que não é tanto assim, né? Essa imagem pintada pelo Nicolas Rives, eu acho que é muito extrema. Certo. Né? Bom, você falou, né, que Akhenaton durou pouco mais de 20 anos. Então, o que acontece com a cidade depois da morte do Akhenaton? Ela é destruída, né? Por quê? Porque assim como a gente tem o culto ao Aton sendo imposto, digamos assim, por Akhenaton, esse culto ele não vai permanecer, né? Quando Tutankhamon restaura a religião oficial e retorna a Tebas, né, de Tutankhaton, ele passa a ser Tutankhamon, a Ankhesenaton passa a ser Ankhesenamon, né, e você tem toda essa transformação, essa volta para a religião tradicional. A partir desse momento, não tem mais sentido aquela cidade, porque ela foi feita para o culto ao Aton. E outra coisa, Akhenaton ele não vai aparecer nas listas reais. Akhenaton vai ser banido, digamos assim. Então tem que se destruir tudo que se refere a ele, né? A cidade então é abandonada, digamos assim. Os materiais da cidade eles são utilizados posteriormente, por exemplo, por Ramsés II para erigir novos templos em Heliópolis. Né? E em outras áreas também, mas você tem uma destruição da cidade que está relacionada à destruição do nome de Akhenaton, né? Ele não pode ser usado como exemplo, os outros faraós não podem se espelhar nele, então a gente destrói o nome dele, a gente destrói a obra dele, né? Isso para nós é uma vantagem. Por quê? Porque como a cidade foi abandonada, muitas estruturas, muito do que não foi utilizado, né, em construções de faraós posteriores, ainda está lá. Então é possível hoje ter um trabalho arqueológico extenso e que nos traz muitas respostas e ao mesmo tempo muitas dúvidas, né, sobre como a cidade funcionava, sobre onde as pessoas eram enterradas, né, sobre como que as pessoas próprias dentro da cidade viam essa questão do culto ao Aton. Será que só o Aton realmente era cultuado lá dentro? Né? Então tudo isso a gente consegue perceber hoje por meio da arqueologia, justamente porque a cidade foi abandonada. Né? Liliane, muito obrigada. Foi ótimo e bastante instigante para a gente buscar saber mais a respeito, né, de Akhenaton ou Telelamarna. Muito obrigada. Por nada. E agradeço novamente o convite, né? E quem tiver alguma dúvida, claro, pode entrar em contato que estarei disposta a responder. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenceharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós esse meio de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a sua participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!